O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que este. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como disseste, ele é o único Deus, e não existe outro além dele. E amar o próximo como a si mesmo é melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos e irmãs, a primeira leitura de hoje, retirada da segunda carta de São Paulo a Timóteo, podemos nela encontrar uma grande prova de amor de Timóteo a nosso Senhor. Uma grande prova de amor de São Paulo a nosso Senhor. São Paulo, ele está preso. Nós estamos aqui no finalzinho da vida de São Paulo. É a sua segunda prisão em Roma. E ele, daqui a alguns meses, ele será decapitado. Ele penderá a cabeça, ele literalmente penderá a cabeça por causa do nosso Senhor. E ele, então, neste contexto de perseguição, neste contexto de morte próxima, ele diz ao seu discípulo e amigo Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi, ressuscitado entre os mortos, segundo o meu Evangelho. Então, meus irmãos, ele convida Timóteo mas você se esqueceu do motivo pelo qual você se mantém fiel àquilo que você acredita. Então você procura viver os mandamentos, você procura ser fiel às suas práticas de piedade, mas se isso não procede de um encontro com Deus, de uma união com Deus na vida de oração, isso pouco a pouco vai perder a vitalidade e você vai abandonar, porque sem mim nada podeis fazer. Isto é, meus irmãos, se nós não estivermos unidos a nosso Senhor, nós não suportaremos as dificuldades, nós não suportaremos
aquilo que é necessário para que nós perseveremos na virtude, que nós não suportaremos as tentações. Então, está unido a nosso Senhor. Então, é por isso, então, que São Paulo diz a Timóteo: lembra-te de Jesus Cristo, da descendência de Davi. E isso que São Paulo diz a Timóteo, diz a todos nós. Então, nós precisamos, a cada dia, meus irmãos, a cada dia da nossa vida de oração, nós precisamos nos encontrar com o Senhor. Por quê? Porque se isso não fizermos, você vai ouvir a palavra e ela surtirá cada vez menos efeito na sua vida. Você vai receber o sacramento e você fará cada vez menos comunhão. Isto é, aquele sacramento recebido terá cada vez menos ação, fecundidade na sua alma, porque você se esqueceu de nosso Senhor. Você vai pouco a pouco abandonando o zelo com que você observava os mandamentos de Deus. Você vai deixando aquilo que é exagero. Porque para aqueles que se esqueceram de nosso Senhor, tudo parece exagero. Deixa disso, para que tudo isso? E você vai abandonando aquilo que antes era fruto da sua generosidade, aquilo que não era estritamente necessário, mas porque você amava a Deus, porque você estava sempre se recordando dele, você fazia por ele. Mas quando você se esquece de nosso Senhor, você vai abandonando aquilo que é gratuito, aquilo que é expressão da sua generosidade, e se atendo simplesmente ao que é obrigatório. Mas como não existe amor no seu coração, daqui a pouco você também abandona até aquilo que antes era obrigatório, porque você se esqueceu de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, que esta palavra já de início de São Paulo desperte no nosso coração essa necessidade de recordar-se de Jesus, manter-se na presença de Jesus no dia a dia, não apenas agora na Santa Missa e no final do dia quando você for dormir, mas manter-se durante o dia na presença de Deus, na presença de Jesus, às vezes com alguma antífona, alguma passagem bíblica que você durante o dia você repete: Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tem piedade de mim, pecador. Ou uma frase com a qual nosso Senhor já tocou o seu coração, e você repete aquela frase durante o dia, para que você não se esqueça de nosso Senhor. Porque vocês sabem muito bem, acho que não só eu sei disso, né? Que o dia a dia tem a nos dispersar e a fazer com que nós nos esqueçamos de Deus. E aí, quando nós nos esquecemos de nosso Senhor, nós nos trabalho, entre os afazeres da casa, fazendo a comida, no intervalo da aula. Não sei qual é a sua ocupação, mas você, num dado momento, você eleva a sua alma a Deus. Você diz, você suplica, você pede a nossa vida comunitária, os corações de amor.
nossa fraqueza e coragem, ao você ter um protetor. Isto é, uma súplica que você faz a Deus, para que Ele lhe conceda as graças de que você precisa, para que você esteja unido, unida a Ele. E aí você estará constantemente se recordando, se lembrando, se unindo a Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado. Meus irmãos, se nós nos esquecermos disso, nós, repito, nós não apenas não seremos capazes de sofrer, como não seremos capazes de coisa alguma. Isto é, as mínimas coisas por causa de Deus, nós iremos abandonar. Não lembra de Jesus Cristo, crucificado e ressuscitado, Jesus Cristo, da descendência de Davi. Pois bem, então São Paulo está sofrendo, ele sabe que isso é necessário para ele, por isso que ele prega a Timóteo. Normalmente, aquilo que se prega aos outros, pelo menos para que isso tenha uma eficácia espiritual, o pregador tem que estar de alguma maneira também dizendo para si. Então São Paulo sabia, no cárcere, preso, com a morte próxima, ele sabia que se ele se esquecesse de nosso Senhor, ele iria fraquejar. São Paulo apóstolo sabia que se ele se esquecesse de nosso Senhor, ele morreria sem fruto, ele morreria sem piedade, sem união com Deus. Então ele constantemente recordando-se de nosso Senhor, trazendo à mente e ao coração nosso Senhor. E o porquê ele está sofrendo tudo aquilo. Então isso vale para cada um de nós, nas nossas circunstâncias de vida. Você está sofrendo no seu casamento? Está difícil? Pois bem, lembra-te de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Você está sofrendo no seu trabalho? Está sendo difícil você se manter fiel aos seus princípios, à sua fé, no seu ambiente de trabalho? Lembra-te de Jesus Cristo. Está sendo difícil de você viver a sua fé no seu namoro? Lembra-te de Jesus Cristo crucificado e ressuscitado. Isto é, voltar-se para Deus, unir-se a Deus, unir-se a nosso Senhor. E no caso aqui do contexto de São Paulo, nós vemos aqui já no versículo 9, ele dizer, por ele, por Jesus Cristo, eu estou sofrendo até as algemas, como se eu fosse um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Então ele está preso por causa de nosso Senhor. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos. Caridade. Nós ouvimos no Evangelho de hoje, né? Jesus Cristo que fala sobre os 2 mandamentos. Amar a Deus e amar o próximo. Nós vemos isso de uma maneira concreta em São Paulo. Isto é, ele está sofrendo isso por Jesus Cristo e pelos eleitos. Ele está sofrendo isso por causa de Jesus Cristo e pelos irmãos. E São Paulo precisa ficar recordando isso para que ele não se esqueça. Por quê? Porque como o sofrimento normalmente é mais sentido, a nossa tendência é valorizá-lo em detrimento de Deus. Então São Paulo, ele recorda, ele atualiza. Eu estou sofrendo isso por Jesus Cristo e pela salvação dos meus irmãos. Eu estou sofrendo isso por Jesus Cristo e pela salvação daqueles que foram escolhidos. Por isso, suporto qualquer coisa pelos eleitos, para que eles também alcancem a salvação que está em Jesus Cristo. Nós ouvimos ontem, na primeira leitura de ontem, retirada também da carta de São Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 8, quando ele diz, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim,
seu prisioneiro, mas sofre comigo pelo Evangelho, fortificado pelo poder de Deus. Meus irmãos, São Paulo convida Timóteo e convida a todos nós a maior expressão de amor. Não há maior amor do que sofrer pela pessoa amada. Jesus Cristo disse isso lá em João, capítulo 15, versículo 13, não há maior amor do que dar a vida pelo seu amigo. Mas nós podemos dizer, a verdade é a mesma, não há maior amor do que sofrer pela pessoa amada. São Paulo chama Timóteo a sofrer, sofre comigo, por Deus. A igreja, quando nos apresenta esta passagem, ela nos convida a todos nós a sofrer por nosso Senhor. Meus irmãos, eu não tenho dúvidas de que todos vocês, e muitos cristãos católicos que vão à missa aos domingos, eles querem amar nosso Senhor. Alguns vão mais ou menos sem nem saberem bem por que estão indo. Mas a sua grande maioria, eles querem amar a Deus. Mas querem amar a Deus desde que isso não lhes custe muito. Mas se isso lhes custar, aí a coisa muda de figura. Então nós precisamos pedir a Deus que coloque no nosso coração um amor grande, um amor verdadeiro, para que nós estejamos dispostos a sofrer por Deus, a sofrer pela sua fé. O Salmo 14 ou 15, de acordo com a tradução, no versículo 4, Salmo 14, versículo 4, vocês vão encontrar que é feliz aquele que sustenta o que jurou, mesmo com dano. Isto é, feliz é aquele que sustenta aquilo que jurou a Deus, mesmo com dano próprio, mesmo com prejuízo próprio. Mas ele sustenta. Por quê? Porque ele é forte e é intrépido? Não, porque ele ama. E porque ele ama, ele está disposto a sofrer os danos da sua fé, por causa da sua fé, para amar a Deus, para ser fiel a Deus. E, meus irmãos, se um dia, isso nunca foi possível, mas vamos usar aqui um recurso de retórica. Se um dia isso foi possível, não mais o é, de amar a Deus sem dano, no mundo atual, em que a nossa fé tem se tornado crime, tem se criminalizado, se tornou cada vez mais difícil amar a Deus, sustentar a própria fé, ser fiel aos princípios cristãos sem sofrer dano. Então, estamos dispostos a perder para ganhar? Estamos dispostos a sofrer para que possamos usufruir da presença de Deus, da amizade com Deus por toda a eternidade? Estamos dispostos a, junto com São Paulo, São Timóteo e todos os santos, sofrer pelo Evangelho de Cristo, vivendo na nossa vida e ensinando aos outros, ensinando aos filhos, ensinando aos amigos, testemunhando na própria vida? Quantas vezes, meus irmãos, e não são poucas as vezes, em que nós recusamos pregar a palavra, seja com a nossa vida, seja com as palavras propriamente ditas, recusamos porque queremos evitar retaliações. Então, os padres não pregam mais o Evangelho com clareza, porque podem sofrer retaliações de todos os lados. Então evita-se entrar em pontos delicados. Por quê? Porque o Evangelho se tornou crime para muitos. No seu ambiente de trabalho e entre os seus amigos, você põe
uma cara de paisagem e um sorriso amarelo, porque você não quer entrar em pontos delicados, quando ali, entre os seus amigos, seria a ocasião de você pregar o Evangelho com toda a caridade, mas com toda a verdade, e você ensinar o Evangelho. Porque provavelmente o padre não chegará àquela família aquela que não vai à igreja. Mas você é cristão, você é católico, e você poderia, com muito jeito, com muita caridade, dizer uma palavra, semear o Evangelho. Ah, padre, mas se assim eu fizer, se isso eu fizer, podem me achar extremista, fundamentalista, carola, piegas, exagerado, quadrado. E aí, porque você não quer sofrer as retaliações, você prefere silenciar o Evangelho e perder a alegria de sofrer por causa de nosso Senhor. Isto é, de você perder amigos por causa de nosso Senhor. De você sofrer calúnias por causa de nosso Senhor. De você ser perseguido, ainda uma perseguição social, uma perseguição caluniosa, uma perseguição por calúnias, por mentiras ditas a nosso respeito, mas já uma perseguição. Mas nem esta perseguição você quer sofrer, quanto mais então sofrer perseguição contra a sua própria vida, contra a sua integridade física. Piorou. Se você não quer, se você não está disposto, por amor a nosso Senhor, perder um conforto, perder status social, quanto mais perder a própria vida. Quem não está disposto a sofrer o menos, o menor, não estará disposto a sofrer o mais, o maior. Mas por que isso? Porque nós perdemos amor a nosso Senhor. Nós nos esquecemos de Jesus crucificado e ressuscitado. Mas lembra-te de Jesus crucificado e ressuscitado. Peçamos, meus irmãos, peçamos hoje, peçamos por intercessão de São Paulo e São Timóteo, tão generosos, dispostos a sofrer qualquer coisa por amor a Deus, para a salvação dos irmãos, que nós também tenhamos este amor e esta caridade entranhados no nosso coração, de modo que, por amor a Deus e para a salvação dos nossos irmãos, nós estejamos dispostos a perder alguma coisa, sabendo que não há maior amor do que aquele que nós expressamos com a perda, com o sofrimento, com um dano de alguma maneira, porque não há maior amor do que aquele que perde algo pela pessoa amada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.